Mais uma vez, olá para você que acompanha o Acontece Botucatu, as rádios Criativa e Cultura FM, ao vivo aqui do Largo da Catedral, com a Catedral de fundo aqui na Praça Professor Pedro Torres, neste dia importante na Festa da Democracia, eleições 2024, recebendo no nosso estúdio agora o candidato a vice-prefeito André Spadaro, na chapa de Fábio Leite, candidato que é do Republicanos, junto com Fábio Leite, que é do PSD. Candidato, boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, André Godinho. Boa tarde a todos que acompanham. Hoje foi um dia um pouco atípico, né? Então, eleição a gente acorda já um pouquinho mais ansioso, acorda um pouco mais cedo, antes do despertador, aquela expectativa, mas acho que é uma ansiedade boa para a gente ver e eventualmente colher o fruto de um trabalho que foi feito durante a campanha e durante a própria gestão nos últimos 8 anos. Vou retribuir a gentileza. O senhor tirou um bichinho da gola da minha... Pronto, então, ele voa aí. Pronto, está ali. É para dar sorte, viu? É para dar sorte. Tomara, vamos lá, para a nossa transmissão. Vamos lá, vamos falar desse pleito. O senhor já viveu há 2 anos atrás a mesma emoção sendo candidato a deputado estadual. O que muda? Né? O nervosismo é o mesmo ou não? Olha, eu acho que como já é uma segundo pleito, né? Uma segunda eleição, já participei de uma primeira, eu me sinto já um pouco mais amadurecido, vamos dizer, um pouco mais tranquilo, e tem diferenças importantes, né, da caminhada de 2022, é uma campanha para deputado, é um outro clima, não existe esse clima que tem de embate direto entre candidatos, embora você tenha um número grande de candidatos a deputado disputando entre si, mas é um pouco mais tranquilo essa parte do embate mesmo, da discussão, né, dos debates, desse clima mais acalorado. Então são eleições bem diferentes e tirando a parte também de que uma eleição para deputado você tem que percorrer toda a região. Então ela é um pouco mais exaustiva ainda do que a campanha agora para o majoritário, para prefeito e vice aqui em Botucatu. Foi legal o senhor colocar o termo embate, porque em que pese os 2 pré-candidatos se respeitarem na oportunidade, André Spadaro e Fábio Leite, já havia uma animosidade entre os partidos. E daí houve aquela junção polêmica da forma que foi, mas era uma junção muito clara meses antes, mas da forma como ela aconteceu. O senhor acha que se os nomes tivessem tido caminhos divergentes, estaríamos tendo embate nesse momento? Júnior, esse é um exercício, vamos dizer, de adivinhação. Eu entendo até, acho que existe uma curiosidade, muitas vezes até da própria equipe, em imaginar um cenário em que a fusão não teria ocorrido, mas eu sou muito objetivo, Júnior, pragmático nas coisas que eu faço, até pela minha profissão, médico, isso exige que você tome decisões pensando para frente. Então, hoje eu estou absolutamente convencido e cada vez mais eu entendo que, eu não diria polêmico, mas acho que foi surpreendente a forma como ocorreu no dia da convenção, acho que a gente já comentou isso numa entrevista anterior, mas cada dia que passa, cada dia que a gente foi caminhando, e as semanas passando, foi ficando muito mais claro que essa caminhada junto com o Fábio Leite, junto com o prefeito, ela faz muito sentido, até porque foi algo que ocorreu durante 6 anos no meu caso, 8 anos com o Fábio, e vejo isso como algo que foi extremamente positivo, estou bastante confiante no sentido de que a população vai entender e vai reconhecer esse movimento para que a gente possa manter a nossa cidade no caminho de desenvolvimento que o prefeito Pardini vai entregar a cidade para nossos cidadãos e para os governantes. Se você tivesse uma máquina do tempo aqui, falar, vou entrar nela e voltar alguns meses atrás, você acha que você teria aceitado essa composição antes e por que ela não ocorreu? Olha, eu acredito que sim, é uma composição que eu entendo que já era natural. Para quem conheceu e viveu o ambiente político aqui dentro da prefeitura, estamos na frente da prefeitura, sabe de um relacionamento meu e do Fábio particularmente, muito positivo, muito produtivo, de amizade, de cooperação, de colaboração. Eu entendo que talvez até um ano atrás, em setembro do ano passado, isso eventualmente já poderia ter ocorrido, mas é que a eleição ela é extremamente dinâmica, complexa, vocês acompanharam tudo, houve momentos em de ter 5 nomes a princípio da situação para poderem concorrer, durante algum período até o próprio João Cury se colocou como candidato, e nesse contexto eu fui construindo laços, construindo pontes, chamando partidos, agregando partidos, e essa pré-candidatura então para prefeito, ela foi ganhando corpo,
e os partidos acabam, né, seus diretórios, tanto municipais e principalmente estaduais, acabam se envolvendo de uma forma mais intensa e buscando espaço para o partido. Então, eu entendo isso que é natural. Então, à medida que o tempo foi passando, a fusão foi parecendo cada vez menos possível, menos provável. Foi tentado algumas vezes, mas eu acho que, felizmente, eu acho que essa era a vontade, era assim que tinha que ser, né? Com a visita aqui do governador, eu acho que a última peça que faltava para que a gente buscasse essa composição e mantivesse esse grupo político unido, e a gente sabe da necessidade que a gente vai ter nos próximos anos de ter força política no governo do Estado, no governo federal, buscar recursos, levar bons projetos para poder suplantar os desafios que a cidade tem, que é uma cidade que se desenvolve e cresce muito rápido. Então, isso é bom, isso é positivo, é assim que o prefeito Pardini vai deixar a cidade para os próximos governantes. Esperamos que sejamos nós, o Fábio Leite e eu, mas a gente sabe que isso vai demandar muito desafio, muitas dificuldades, e que nós vamos precisar de apoio político para poder superar isso. Me permita tocar numa ferida, eu vou retroceder um pouquinho no tempo. 2 anos atrás, o senhor foi candidato a deputado estadual, nós tínhamos outros candidatos, mas uma outra candidatura mais conhecida, que era do Fernando Cury. Um pouco antes o senhor era secretário da Saúde, o senhor lembra muito bem do que a prefeitura passou, do que o senhor passou, com muitos ataques, era quase que uma campanha polarizada, embora o resultado tenha sido quase que humilhante, se a gente colocar só a cidade de Botucatu, ou como um todo também, fora da cidade de Botucatu. Imagino que o senhor sofreu bastante naquela eleição. O que está sendo pior, ou o que foi pior? Foi aquele momento tenso da campanha de deputado estadual, ou foi o pós-junção? Quando o senhor deve ter ouvido de tudo, né? O André Spadaro se vendeu, o André Spadaro nos traiu, o André Spadaro isso, o André Spadaro aquilo. Dá para comparar esses dois momentos ou não? Olha, Júnior, é difícil. Eu acho que esse momento, a princípio inicial, ele foi realmente complexo. Agora, né, na fusão, ele foi complexo. Em 2022, houve uma tentativa, eu posso dizer isso de minha parte, de diálogo, de conversa com o próprio Fernando Cury, com o João. Estive sentado com eles durante horas para tentar ainda a gente buscar uma composição, como acabou ocorrendo agora aos 48 do segundo tempo. Lá, isso, por alguma razão, não funcionou, e a gente acabou saindo com 2 candidaturas, vamos dizer, potencialmente mais viáveis em Botucatu, e que acabaram não se concretizando. Agora, realmente, nessa fase que teve a fusão, foi complexo, mas é o que eu disse para você, Júnior, eu sou uma pessoa muito objetiva, muito pragmática. O que me incomoda mais, na verdade, não é nem o que falam me atingir pessoalmente. Me incomoda a família, isso pesa. Então, você vê sua mãe, eventualmente, não dormindo bem porque alguém fez algum comentário jocoso desse tipo que você falou, alguma coisa que não é verdadeira, coisa de recurso, X milhões que você recebeu para isso. Isso aí me incomoda quando você vê sua esposa, suas filhas, minhas irmãs. Uma das minhas irmãs teve que ir um dia para o pronto-socorro, de tão nervosa de ver comentários inverídicos e desagradáveis como esse. Mas eu, particularmente, eu entendo cada vez mais, isso é nítido, Júnior. A partir do momento que você é uma figura pública, isso vai acontecer. E a rede social, por mais que se tente fazer qualquer controle, que eu acho que é equivocado, eu sou a favor da liberdade de expressão, você não tem controle sobre isso. Então, você tem que filtrar. Eu tenho uma capacidade muito grande de filtrar, porque eu sei o que eu penso, eu sei o que eu faço, eu sei como eu encaro as coisas. Então, eu não me deixo abalar, e muitas vezes eu prefiro nem... Às vezes as pessoas encaminham para mim alguma mensagem nesse sentido, eu digo, não, nem manda para mim, tá? Eu não tenho interesse em ver, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu fiz, eu sei a minha formação familiar. Todo mundo viu o trabalho que a gente fez aqui em Botucatu, que foi de uma dedicação, de um compromisso, de uma responsabilidade únicas, talvez... Espero que a gente não tenha nenhum momento na história da humanidade, nos próximos 100 anos, que alguém ou um grupo de pessoas precise viver o que a gente viveu lá, porque foi uma coisa muito intensa. Então, esse é um tipo de coisa que, para mim, eu filtro e juro por Deus, não me incomoda, Júnior. Eu me concentro no que eu penso, no que eu sei e no que eu quero dedicar e o que eu quero fazer prestando serviço, se essa for a vontade democrática da população hoje. Bom, quem está acompanhando pelo Acontece Botucatu, viu, quem está ouvindo pela Cultura e pela Criativa,
Eu perguntei de 2 momentos delicados e a linguagem corporal do candidato falou qual foi o momento mais delicado no momento agora, o da fusão, essa parte da fusão é que mexeu mais. O candidato teve os olhos marejados aqui ao falar dos ataques à família, né? Eu acho que, independentemente da posição política que cada um toma no momento oportuno, a família sempre tem que ser preservada no momento em que a gente quer democracia, não é, candidato? Quando vai além da política, além do campo político, todo mundo acaba perdendo a razão. Mas, enfim, a política no Brasil também é feita dessa forma, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente vê isso agora em São Paulo, principalmente, né? Muita acusação familiar. Eu acho que isso tem que ser filtrado. Eu procuro separar bastante, né? Ter um amor incondicional à família, né? A minha esposa, minhas filhas, meus pais, minhas irmãs, enfim, a toda a família. Então, a gente tenta fazer tudo sempre dentro do limite do que é correto para que a gente possa preservá-los, né? Mas isso a gente sabe que acontece, a gente vai orientando, orienta a mãe, orienta a irmã, olha, evita, não precisa ficar vendo, não deixa se abalar com esse tipo de coisa que muitas vezes é até utilizado intencionalmente para tentar desestruturar a campanha, desestruturar a pessoa, mas eu tenho, para mim, pelo menos pessoalmente, isso muito claro, eu consigo separar e manter meu foco, e isso eu mantenho demais. Quando eu tenho um objetivo, minha esposa até reclama disso, que eu sou muito teimoso até. Quando eu tenho um objetivo e busco alguma coisa que eu acredito, e foi assim na pandemia, eu vou até o fim e não desisto e não vou me deixar abalar por mensagens ou colocações negativas que não dizem respeito à realidade. André Spadaro, muito obrigado pela sua visita aqui. A gente volta a se falar, independentemente do resultado. A gente vai conversar com todo mundo durante a semana para falar sobre eleições 2024. Obrigado pela sua presença. A gente vai te liberar agora. Ele falou fora do ar aqui que tem um almoço já esperando e a gente vai ter que almoçar aqui também daqui a pouco. Valeu. Quem sabe sai um porpetone hoje lá na casa da mãe, né? A gente poder ficar um pouquinho lá em família aí que é importante. Obrigado, André Spadaro. Falamos de eleições 2024, apresentação de Botica Oficinal, patrocínio Doutor Incêndio, Seven Motors, Associação das Empresas dos Distritos Industriais 13 e 4, AEDITQ Botucatu, Central Supermercados, Apoio Pérez e Advogados Associados e Associação Atlética Botucatuense. Eleições 2024, na hora do voto você decide, a gente informa.